Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido. Vamos lá? Este vídeo então tratará sobre energia e onda eletromagnética. Então, por que falar então de energia e onda eletromagnética? Bem, o Sol ele emite para o espaço energia radiante, oriunda das reações que ocorrem na própria superfície do astro. Então, o Sol ele tem toda aquela claridade, aquela luz, aquela energia devido às reações que acontecem na superfície do Sol. Então, existem várias explosões e essas explosões elas liberam energia, calor que se propaga no espaço e chega até a nossa querida Terra, né? Então, essa energia que vem por onda eletromagnética, ela atravessa toda a camada da atmosfera da Terra e chega até a superfície da Terra, onde atinge o solo, as plantas, os rios, lagos e oceanos. 99,97% da energia que chega à Terra é proveniente diretamente ou indiretamente do Sol. Ou seja, né, toda a nossa atmosfera, na condição ideal para se ter vida, o que seria essa condição ideal? São as temperaturas, né, que fazem parte de cada região. Então, a temperatura ela é mantida pela energia que chega do Sol. Os oceanos eles não congelam devido à energia que chega do Sol. Então, o Sol ele é muito importante. Isto que eu não estou nem considerando os processos, por exemplo, como a fotossíntese, que é muito importante para o crescimento dos vegetais, que depende também dessas ondas eletromagnéticas que provêm do Sol. Então, o Sol e a sua energia radiante é o que mantém o ciclo hidrológico da Terra, o aquecimento do ar para se ser possível a vida, o solo, né? Então, o aquecimento do solo, a fotossíntese e a evaporação. Então, né, aí o ciclo hidrológico em que a água ela evapora até a atmosfera, então ela se condensa e cai em forma de chuva. Então essa água que sobe evaporando e desce novamente na superfície em forma de chuva, de precipitação, é um dos elementos que compõe o ciclo hidrológico. Ela também é utilizada pelas plantas, essa água quando cai ao solo, e essas plantas que absorvem água, ela manda de volta a água para a atmosfera pela transpiração. Então, todos esses processos, a transpiração das plantas é possível porque a planta tem vida. Para a planta ter vida, ela precisa fazer fotossíntese. Para a planta fazer fotossíntese, precisa de energia. Então, a energia radiante do Sol é importante. A energia do Sol é importante para evaporar a água que está no solo. Então, assim, perceba que todos os processos que eu comentei dependem da energia radiante do Sol. Agora, para quantificar essa energia, é preciso falar então de algumas unidades. Então, aqui eu vou apresentar primeiramente Newton. É uma unidade de força. Então, a força exercida sobre um corpo de massa igual a 1 quilo, que lhe induz uma aceleração de 1 metro por segundo quadrado. Então, se você pegar uma caixinha de 1 quilo e você aplicar uma força, e essa caixinha, se ela ter uma aceleração de 1 metro por segundo quadrado, então você vai estar aplicando 1 Newton, tá? Se essa caixinha percorrer 1 metro, então você vai ter aplicado o quê? 1 Joule, porque o Newton vezes o metro é 1 Joule, tá bom? Joule é a unidade padrão para energia. Então, aqui no exemplo, né, o Newton é igual a quilograma por metro segundo quadrado. O que é isso? Nós temos aqui o quilo vezes a aceleração, tá bom? Metro por segundo quadrado é a aceleração, tá? Isso daqui é a massa, né? Massa vezes aceleração, é a força. Quando eu multiplico a força vezes uma distância, então eu tenho o Joule, que é energia. Então, energia é força vezes uma distância, tá bom?
Agora vamos lá. Quando eu tenho a energia por um tempo, então eu tenho a potência. Então a potência é dada em watts. Então vamos lá no exemplo. Se eu empurro a caixinha por 1 metro, e se esse movimento ocorre, né? Se eu empurro a caixinha numa distância de 1 metro, em uma aceleração de 1 metro por segundo quadrado, e se tudo isso demora 1 segundo, certo? Então eu tenho que a minha potência foi de 1 watts. Tá? Então aqui são algumas unidades, padrões que são necessárias serem comentadas. O que tem a ver energia radiante do Sol com essa parte da física mecânica, vamos dizer assim, né? Que eu estou falando aqui de velocidade, de aceleração, de massa. É porque a unidade de Joule ela pode ser utilizada para a mecânica e também para a energia térmica, energia mecânica e energia térmica. Então é importante você saber que o Joule ele é o mesmo para todas essas energias, tudo bem? Eu também trouxe, é muito importante, a energia térmica, né? Então, energia cinética relacionado à energia térmica. Lembrando que quando um material se aquece, os átomos do material ele começa a ter uma velocidade maior, ele se agita. Então, por exemplo, quando você aquece um caneco com água, os átomos que compõem a molécula de água, eles vão começar a se movimentar mais rapidamente, tá? Então a energia cinética vai aumentar quando a temperatura aumenta. A agitação dos átomos que causa o aumento da temperatura, tudo bem? Então, esta fórmula, 3 vezes Kb, que é uma constante, vezes a temperatura dividido por 2, é a equação da energia cinética relacionada à energia térmica. Por quê? Perceba que quando a temperatura aumenta, a energia cinética irá aumentar. Nesta figura abaixo, então, tem-se as unidades. Então, Kb é igual a esse número, que é Joule por Kelvin. Então, o que é isso, Joule por Kelvin? Então, Kelvin é parecido com graus Celsius. Graus Celsius é uma unidade para temperatura, né? A gente fala, ó, tá 20 graus Celsius, 30 graus Celsius. Kelvin é bem parecido, tá? A diferença é que tem que 30 graus Celsius, para você transformar para Kelvin, você precisa somar 30 mais 273,15, tá? Aí vai dar em Kelvin. Então, assimila o K de Kelvin com graus Celsius. Seria mais ou menos assim. Quantos joules, né, quanta energia tem por Kelvin? Então, isso é uma constante, tá? Esse valor aqui não muda. Agora, interessante, quando a gente multiplica, né? Então, se eu pegar e adicionar aqui 10, então esse valor diretamente ele vai aumentar a minha energia cinética que está em Joule também. Tá? Então, o importante é você saber que a energia térmica ela aumenta com o aumento da temperatura, tá? E segue e vai seguir também um aumento linear, tá? Um aumento constante, que é por aqui. Se aumenta 10 aqui, esses 10 vai repercutir em aumentar 10 vezes o Joule, tá? Continuando. Para caracterizar, então, quando a gente fala de radiação, incidência, a radiação solar que chega na Terra, né, na disciplina voltada para a agricultura, nós estamos bem preocupados, interessados, qual que é o efeito disso tudo que eu estou dizendo para as plantas. Então, quando a gente fala de planta, essa planta vai estar em um lugar e ela vai crescer em um determinado tempo. E ela vai receber luz solar, essa radiação, por um tempo. Então, é importante que eu considere a radiação em uma unidade diária e também em tempo. Então, qual que é a radiação que chega em 1 metro quadrado e chega durante um dia? Então, eu posso quantificar. É interessante para mim saber, por exemplo, ó, hoje chegou tantos joules em 1 metro quadrado durante todo o dia. Fica mais fácil. Então,
comumente, né, geralmente, a energia solar, ou seja, a radiação solar, ela é quantificada em megajoules por metro quadrado por dia, tá? Ou watts por metro quadrado. Lembra que watts é potência? Potência é joule por tempo? Então eu poderia aqui, ó, eu tenho energia joule, tá? Megajoule é energia também, tá? Esse mega aqui significa que eu vou ter um número elevado, o número vezes 10 elevado à sexta. Mas então assim, aqui eu tenho uma unidade de energia dividido por tempo. Energia por tempo é potência. Então vai ficar potência por metro quadrado, né? Então aqui vou retomar. Essa parte eu tenho o quê? Energia dividido por área vezes um tempo. Quando eu pego a energia e divido por tempo, eu tenho potência. Então fica potência por área. Tá? Então são equivalentes. Então aqui também é importante dizer, então só lembrando, essa é a unidade utilizada na prática. Vou dar um exemplo. Para realizar o cálculo da evapotranspiração de referência por uma estação meteorológica, precisa do valor da radiação solar, tá? E a radiação solar, ela muitas vezes o valor disponibilizado pela estação, ele pode ser em megajoules ou watts, geralmente em watts, tá? Aí precisa fazer uma conversão. Para elevar, agora é importante, ó, a temperatura de 1 grama, imagina lá, 1 grama de água, ela está a 14,5 graus Celsius, você mediu ela. Aí você quer aumentar para 15,5 graus Celsius, ou seja, você quer elevar a temperatura dessa 1 grama de água em 1 grau Celsius. Você vai precisar de 1 caloria para elevar essa temperatura. E o que é 1 caloria? São 4,18 joules. Tudo bem? Então é mais ou menos isto que eu tinha para falar da parte de unidades de energia. Então agora falar sobre processos de transferência de energia. Então aqui é uma figurinha que eu elaborei que eu gosto muito de apresentar. Isso daqui era muito utilizado antigamente, né, para aquecer, o pessoal utilizava muita lenha, né, madeira. Então aqui tem uma madeira que está com fogo. Então o que o fogo ele emite aqui? Ele emite, a gente pensa assim, é o calor. Mas aqui nós temos ondas eletromagnéticas. Aqui nós temos essa emissão, essa radiação, tá? E aqui eu simulei o seguinte, né? Então aqui do fogo até essa chapa. Então imagina que aqui é uma chapa, como se fosse uma mesa de ferro. Tá? Então aqui acima dessa mesa de ferro tem uma panela e ela está preenchida com água. Tá? Então aqui tem um cabo também que segura essa panela. Agora vamos imaginar o seguinte: essa figura eu vou apresentar 3 processos de transferência de energia. Então, quando falar que a energia ela foi transferida por radiação, então se refere a essa transferência de energia que se deu aqui a partir de ondas eletromagnéticas. Então essa energia que veio aqui do fogo, ela vai por ondas eletromagnéticas atingir a mesa de ferro, vamos dizer assim, a chapa. Então foi radiação. Esse processo é o mesmo em que o Sol, né, incide, ele transfere a sua energia para a Terra. Então a energia do Sol, devido às explosões na sua superfície, ela se propaga no espaço, né, em forma de onda eletromagnética e chega na atmosfera. Tudo bem? Agora é o seguinte, voltando aqui para o exemplo. Vamos imaginar que, então, considerar que nesta chapa, ela é uma chapa de ferro, vamos imaginar que ela tem 2 centímetros de espessura. Então, nesses 2 centímetros de espessura, o ferro que compõe essa chapa, ele possui vários elementos ali, né? Vão ter átomos, né, de determinado elemento. Vamos imaginar que seja a maioria átomos de ferro. Então, imagina que aqui no finalzinho, aqui na parte de baixo,
esses átomos vão começar a se agitar porque vão estar recebendo a energia por onda, certo? Então eles vão começar a se agitar. E eles vão começar a passar essa agitação para as moléculas que estão adjacentes, que são vizinhas. Então o calor, né, essa agitação, essa energia, ela vai sendo passada de átomo a átomo aqui na placa, até chegar a atingir a panela, que também é de ferro, e a panela também tem uma espessura, então esse átomo ele passar de um ao outro até atingir a água. Tudo bem? Então, este processo de transferência de energia de molécula a molécula, de átomo a átomo, é de condução. Tudo bem? Agora é interessante. Você já ferveu uma água para preparar um café ou um chá? Você já deve ter observado que a água ela começa a se movimentar dentro da panela, dentro do caneco. O que acontece? A massa de líquido que está aqui embaixo, quando ela é aquecida, então quando aquece, ela aumenta o tamanho, o volume. Como ela aumenta o volume, a densidade diminui. Densidade é massa dividido por volume. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Se o volume diminui, a densidade aumenta. Então, voltando, quando tem aquecimento, o volume aumenta. Então, a densidade diminui. Se a densidade da massa de líquido, da massa de água aqui de baixo reduz, então ela vai para cima e vai dar espaço para uma fração de água que estava em cima vir para baixo. Tá? Então, este processo de transferência de energia, de movimentação de massas com diferentes densidades, é chamado de convecção. Tudo bem? Então é isto. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, dá um like e até a próxima.